Eu vou direto até Belo Horizonte com o Elvert Moreira, que tem as novas informações sobre esse caso. Oi, Elvert, boa noite para você aí em Minas. Boa noite a você, Bate. Boa noite a todos. Como nós vimos então, a Prefeitura imediatamente encerrou um contrato que iria até outubro. Essa casa já funcionava há cerca de 10 anos. O principal em dizer neste momento, Bate, é que a Promotoria da Infância e da Juventude está no caso para investigar de fato. Foi feito um laudo, mas não foi divulgado ainda em relação a essas acusações graves de maus tratos para essas crianças. Do outro lado, também a investigação em relação aos funcionários. De acordo ainda com a versão com a Patrícia, que é a gerente do local, havia sim essa perseguição. Tudo isso está sendo apurado e o principal é que as crianças agora já estão sendo assistidas em um outro lar e ainda nesta semana tudo vai ficar então assinado por um juiz para a mudança de local dessas crianças. Bate. Valeu, Elvert. Volto daqui a pouco com você. Você que está chegando agora aqui na Record, boa noite. Vamos direto até às 6h30 sem intervalo no Cidade Alerta. Solteiro aos 50 anos, Renilson conhece Raquel, que tem 31. Os dois começam um relacionamento. Raquel passa a ir todo dia na casa do auxiliar de serviços gerais. Raquel é ex-presidiária, faz o que Renilson quer e, em troca, ele dá dinheiro para a mulher comprar drogas. Mas um dia, a moça decide largar o vício. Na cabeça dela, o jeito mais fácil é então voltar para a cadeia, onde supostamente ela não teria contato com o entorpecente. Só que para isso ela toma uma decisão mortal. Ela decide matar o marido. Põe no ar. Um crime bárbaro, intrigante e com uma motivação no mínimo estranha. Matar com o propósito de voltar à cadeia e assim livrar-se do vício das drogas. Pelo menos foi o que alegou Raquel Cristina da Silva, de 31 anos, ao cometer um homicídio aqui no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. Eu não aguentava mais me drogar, usar crack, então foi a única maneira que eu achei de parar, matar alguém para voltar para o presídio, que no presídio eu não vou me drogar. Vítima e assassina já se conheciam. Mas isto foi o que menos importou para Raquel quando saiu pela madrugada por esta rua, com destino à casa de Renilson Vitório da Conceição, de 50 anos. A mulher estava disposta a matar qualquer pessoa, mesmo que fosse alguém do convívio dela. E assim o fez. A casa do Renilson é esta aqui. Ela chegou e não teve dificuldades para ter acesso ao imóvel. Eu saí decidida a cometer o homicídio, não com ele, mas com qualquer pessoa que eu encontrasse na frente. E na hora foi ele que apareceu. Aqui na casa estavam apenas a Raquel e o Renilson, o que significa dizer que só os dois testemunharam o que antecedeu a morte dele. O auxiliar de serviços gerais, que trabalhava numa casa de material de construção aqui em Aracaju, foi encontrado sem vida no interior deste quarto. Mas a Raquel, com toda a tranquilidade do mundo, após cometer o crime, saiu pelo mesmo portão por onde entrou, sem qualquer tipo de preocupação, passou por aqui e seguiu por esta rua, com destino à delegacia do bairro. Lá, com toda a frieza, confessou como cometeu o homicídio. O rapaz perguntou o que foi, eu disse, matei um cara e vim me entregar. Após confessar o assassinato, a ex-presidiária, que é natural de Pernambuco, deixou a 13ª Delegacia Metropolitana e voltou ao local do crime acompanhada de policiais militares. Lá, mostrou aos PMs o que havia feito. Para a ex-mulher de Renilson, a motivação apresentada por Raquel não justifica. Além disso, a mulher também comenta que já havia dado conselhos ao ex-marido. A gente dava conselho a ele, mas esse casinho dele recente, eu não sabia. As pessoas davam conselho, eu sempre dava conselho a ele, né? Mas ele, não se preocupe não, eu sei o que é que eu estou fazendo, sei o que é que eu estou fazendo. As vizinhas aí dizem que ela sempre aparecia por aqui, de vez em quando vinha aqui. Ficava dinheiro. Ele pegava dinheiro, às vezes comia, ele dava comida. Eu sei que ele acha que ele era bom com ela, né? Dava as coisinhas a ela. Olha, gente, me chegou agora uma imagem que eu divido com o senhor e com a senhora, talvez a imagem mais dramática desse sábado, dentro de uma creche. Uma cuidadora de crianças, uma inspetora, olha como ela maltrata a criança. Repara, deu uma joelhada nas costas do menino, que deve ter uns 3 anos de idade. Depois disso, ela leva a criança até esse quarto, quer ver? Até esse quarto, até essa sala, e acaba trancando o bebê. Vem pra mim, por favor. Você viu, pausa a imagem um instantinho, você viu a maneira cruel com que ela trata a criança, reparou? Deu joelhada nas costas, ela também, segundo a polícia, chutava os meninos, simplesmente porque reclamavam que estavam com fome. As crianças choravam e tudo isso irritava essa inspetora que tomava essa medida drástica aí, bárbara e totalmente repudiável. Agora, me dá a imagem, por favor. Quando ela trancou o menino
naquele quarto, bota de novo ela trancando o menino na sala. Você não acredita o final dessa história que estão me passando agora. Quando trancam esse menino na sala, o menino vai, abre a janela, ele estava no 3º andar do prédio dessa creche, e ele despenca, ele se joga, com tanto medo que ele estava dessa inspetora. Olha como ficou a criança, pode me dar a imagem ali, já chegou a imagem também, a criança toda machucada, acabou quebrando, não foi, Edu? Quebrou o braço e também a perna ou não? Quebrou os braços e as pernas nessa queda do 3º andar, o menino desesperado, com tanta violência, essa atrocidade dentro da creche. Que barbaridade. A cuidadora já foi afastada, segundo as informações, esse caso aconteceu na China. Elizabeth é mãe solteira de uma garotinha de 4 anos e mora com os pais. Ela conhece a Dilson, os dois começam a namorar, vão morar juntos. Quem paga as contas é a Elizabeth, é a mulher. A Dilson fica o dia todo em casa e quando a namorada chega, ele arranjava ainda motivo para brigar. Presta atenção, ela sustentava o rapaz ainda, o rapaz que vivia na vida mansa, sem fazer absolutamente nada, só assistindo televisão e cuidando da casa, e de repente ela chegava e ainda tinha que ouvir os desaforos. Cansada de bancar a Dilson e de apanhar tanto, Elizabeth diz que vai voltar para a casa dos pais. Ela dá as costas então para o Adilson e é nesse momento que ela decide dar um ponto final nessa relação. Afinal de contas, não tinha mais o amor do rapaz. Apanhava, era maltratada. Quando ela vira as costas, o pior acontece. A polícia acredita que o assassinato que ocorreu dentro desta casa teve motivação passional. A tentativa de Elizabeth acabar com o namoro pode ter desencadeado o crime. O depoimento dessa garota que não quer aparecer é chave. Coloca em destaque a raiva e o desejo de vingança de Adilson. Ele começou a dizer que aquele dia não ia passar, que ele levaria ela e dali ela não voltaria mais. Dentro de casa, pai e mãe enfrentam sentimentos que se chocam. Seu José e Dona Maria alertaram mais de uma vez a própria filha. Eu falei para ela deixar ele, né? Deixar ele que ele ia acabar matando ela, porque a briga dele é só para matar mesmo. O pai chegou a proibir o namorado da filha de passar pelo portão. Isso depois de presenciar brigas intensas. Começaram a brigar lá de novo, eu peguei e falei, chamei ele lá para fora e falei assim, o negócio é o seguinte, você não fica dando juro de amor para ela aí, porque vocês ficam brigando. Ele virou e falou para mim assim, não, com a Elizabeth não tem jeito. Eu falei, não tem jeito? Pega suas coisas e não vem nem no meu portão. Elizabeth perdoou o namorado, que não podia mais ir à casa da família. Ele então convenceu a garota a alugar uma casa. Não faziam 3 meses que os dois estavam ali, sob o mesmo teto, onde houve amor e tragédia. A hipótese da polícia remonta como tudo teria acontecido. Sem notícias de Elizabeth há pelo menos 3 dias, a família decidiu chamar a polícia. Quando os PMs chegaram à casa em que ela alugava com o namorado, já arrombaram a porta. Logo que os PMs entraram por esta aqui, a entrada principal que dá acesso à cozinha, já viram que o imóvel estava praticamente vazio. O corpo de Elizabeth estava caído bem aqui, na entrada do quarto do casal, ao lado da cama que estava suja pelas marcas da violência. O armário que ficava aqui estava aberto. Os policiais e os familiares perceberam então que os objetos pessoais, as roupas de Adilson, haviam desaparecido. Elizabeth foi enforcada com o cabo da televisão que ficava em um móvel bem aqui no canto da parede. Um detalhe chamou a atenção da perícia. Esses furos que estão na parede teriam sido causados durante uma discussão que ocorreu minutos antes do assassinato. Furos que foram causados por uma ferramenta, uma chave de roda, que estava jogada bem aqui na entrada do banheiro. Os policiais acreditam que talvez Elizabeth tenha tentado se defender com este objeto e, na sequência, foi atacada pela mesma ferramenta. Foi quando tentou escapar pelo quarto, a tentativa de fugir e correr aqui pela cozinha, fazendo o caminho inverso. Foi quando o namorado usou o fio da televisão para assassiná-la. Elizabeth tinha apenas 26 anos. Adilson Tadeu é ainda mais novo, tem 23, mas tem também um passado nebuloso.
Nos quase 3 anos em que ficou ao lado de Elizabeth, Adilson chegou a ser preso por furtar carros. Elizabeth sempre o perdoou. Depois de cumprir 6 meses de prisão, Adilson voltou para os braços da garota. Saiu da cadeia e prometeu mudar. Teve uma vez que ele chegou na minha mãe e falou assim: dona Maria, eu vou mudar de vida, eu quero fazer uma família com a sua filha e quero levar minha vida a sério. E a gente acreditou nisso. A gente não esperava que ele ia fazer isso com ela. A família da jovem não tem dúvidas de que o namorado é o assassino. Foi ele que a testemunha falou que no mesmo dia ele tentou enforcar ela na rua. Os peritos concluíram que o assassinato aconteceu pouco mais de 24 horas antes do corpo ser encontrado na cena do crime. Essa é uma informação relevante e que coincide com o depoimento dado pela testemunha que morava nesta casa. A mulher abandonou o imóvel por medo. Ela contou aos policiais naquela mesma manhã que na quinta-feira teria conversado com a vizinha Elizabeth pela janela. Elizabeth teria pedido um cigarro. Estava bem e não aparentava ter sido agredida. A mulher também contou não ter ouvido nada em relação a agressões no imóvel vizinho. Naquela semana, mais elementos remontam à hipótese policial contra Adilson. Pontos citados por vizinhos que têm se escondido. Nós tentamos conversar com dezenas de vizinhos, eu bati em várias casas, no mínimo 10, e as pessoas fazem a mesma coisa. Quando a gente se aproxima, ou fecha o portão, trancam a porta, estão evidentemente com medo. Muitas dessas pessoas estavam naquela noite e viram a Adilson tentar enforcar a própria namorada bem ali, em frente às barracas que estavam montadas no meio da rua. Seria medo da verdade ou de Adilson? E a gente vai até na delegacia hoje para falar que a família dele está ameaçando a testemunha. O Departamento de Homicídios de Mogi das Cruzes tenta aprofundar o caso e acelerar o processo. E tem conseguido com a ajuda de testemunhas. A rua enfeitada com bandeirinhas é mais um cenário que foi inserido na mesma investigação. Isso porque, bem aqui, 2 dias antes do corpo de Elizabeth ser encontrado pela polícia, Adilson teria ameaçado a própria namorada. Mais do que isso, a testemunha-chave na investigação contou aos familiares que naquela noite, de quarta-feira, às 9 horas da noite, em plena quermesse, ele chegou a tentar enforcar a jovem neste local. Esse é um fator importante no caso, que coloca Adilson na linha de frente como suspeito de assassinato. As evidências apuradas até aqui, somadas aos relatos da família, complicam ainda mais a vida de Adilson, que simplesmente desapareceu. A interferência do namorado na rotina da jovem foi confirmada por colegas de onde ela trabalhava. Elizabeth trabalhou no restaurante no período da noite por 6 meses. Era auxiliar de cozinha. O proprietário contou que ela sempre foi uma ótima empregada. Os colegas não quiseram gravar a entrevista, mas contaram um detalhe que intriga. Ela teria dito, 3 meses atrás, na noite em que pediu demissão, que estava fazendo aquilo por conta do namorado, que sempre foi um homem ciumento. A esperança dos parentes é que ele seja encontrado ou simplesmente se entregue. E caso seja inocente, prove que não matou a mulher que tanto dizia amar. Deixar ele solto aí, porque ele pode pegar outra e fazer a mesma coisa, né? E a dor é muito grande para uma mãe. E o nosso competente Rafael Polito continua nesse caso e traz outras informações sobre essa história trágica. Oi, Polito, boa noite. Boa noite, Bate. Pois é, os fatos que aconteceram nas últimas horas foram determinantes para esclarecer. Quem matou de fato a jovem de 23 anos foi Adilson. Isso porque às 2h30 da tarde ele apareceu na delegacia. Contou em detalhes aos policiais, ao lado de um advogado, que cometeu sim o assassinato, mas em legítima defesa. Contou detalhes que defenderiam essa tese dele, que estariam na direção oposta do que disseram os peritos na manhã em que estiveram na casa em que aconteceu o crime. Segundo ele, uma briga violenta aconteceu entre o casal naquela manhã e que ele teria usado o fio para se defender, assim como a ferramenta que foi encontrada na porta do banheiro. No caso,
uma chave de roda. O rosto da jovem estava brutalmente machucado por esta ferramenta. Ferramenta que ele disse ter usado para se defender. Por conta desse depoimento, por conta dessa aversão, também por conta de uma prisão preventiva que não foi decretada pela Justiça e pelo período fora de flagrante, Adilson saiu 45 minutos depois pela porta da frente e agora deve responder ao crime em liberdade. Obrigado, Polito. Polito que está também comigo todos os dias às 6 horas da manhã no Balanço Geral. Aqui para São Paulo às 6 e para todo o Brasil às 6h30 da manhã. E eu conto, claro, com a companhia, com o carinho de toda a família brasileira. Muito bem. Também para o meu povo que acompanha o nosso Balanço, o nosso Cidade Alerta pela Record Internacional. Atenção, vocês estão acompanhando o caso do praticante de wingsuit, não é wingsuit. Na verdade, é um salto de paraquedas, não é isso? É um salto. É uma espécie de paraquedas. Ele mora nos Estados Unidos, veio até o Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que é um lugar onde se faz muito esse tipo de salto, na Pedra da Gávea, Zona Sul, que é realmente quem salta, quem tem coragem. Eu não tenho coragem nenhuma, mas quem salta diz que é uma visão privilegiada. Ele, então, quando saltou, a informação é que ele sumiu. Testemunhas viram ele correndo para fazer o salto, de repente sumiu em questão de segundos. Mas a informação que me chega agora é que nós já temos o vídeo que mostra o momento exato do salto da morte. Ele mal podia imaginar que aquele seria... Me dá a imagem do menino, esse é o atleta, olha, esse é o rapaz que acabou saltando no wingsuit. Este é o homem que veio para o Rio de Janeiro passar férias, de repente faz esse salto na região de São Conrado do Rio e seria o último. Me dá a imagem, veja só o momento em que ele salta. São imagens que estão me chegando agora. Ele vai se preparando, eles usam um macacão que inclusive permite planar durante a queda livre. Você vai vendo, ele se prepara, seria um mergulho fatal, seria um mergulho da morte, repara. Observa, pode observar nessa imagem o que teria que ter acontecido, que o vento imediatamente fizesse com que esse rapaz planasse, ou seja, que ele continuasse voando como um pássaro sob o céu aí da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas infelizmente o que acontece é algo muito estranho, olha, ele caiu exatamente na vertical pelo jeito. E depois fizeram umas buscas no local, no meio da mata. O corpo de bombeiros foi chamado, fez uma varredura em todo o local, até chegar já ao corpo de Fernando Gonçalves, que me informam agora que foi localizado sem vida. Esses são outros saltos, olha, só para você de casa ter uma ideia como funciona esse tipo de prática, não é? Uma espécie de paraquedas, olha, tá vendo? Então ele salta e o vento automaticamente faz com que a pessoa plane no ar tranquilamente. Tranquilamente nada, para quem tem coragem para fazer um salto desse. Olha só que imagem fantástica ao redor dessas rochas. Mas perceba a diferença, olha aí. Olha como esse macacão se abre e permite o controle fácil dos ventos. Mas o que aconteceu ontem no Rio foi uma verdadeira tragédia. A reportagem acabou de me chegar. Põe no ar. Bombeiros do Grupamento de Operações Aéreas foram acionados para fazer o resgate do esportista que teve problemas no equipamento ao saltar em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Além do helicóptero, uma ambulância e 2 carros da corporação foram usados nas buscas. De acordo com os bombeiros, a vítima foi resgatada horas depois, já sem vida. O homem seria praticante de wingsuit, esporte em que paraquedistas de alta performance usam uma roupa especial para saltar. Na aterrissagem, eles usam um paraquedas. A velocidade com o traje é de 50 km por hora. Já a velocidade de queda de uma pessoa sem equipamento é de 200 km por hora. Uma perícia vai ser feita, hein? Não me dá a imagem do salto mortal. Uma perícia vai ser feita neste macacão para tentar descobrir o que realmente provocou a morte de Fernando Gonçalves. Repara, é bem diferente mesmo, hein? Por isso que as pessoas, quando perceberam o momento que o pé dele saiu do chão, que imediatamente aquele macacão não seria suficiente, olha, tá vendo? E ele percebe
não sei se você consegue perceber também isso junto comigo. Quando ele sai, parece que ele dá uma... Não parece que ele dá uma mexida no corpo assim, como se ele tivesse arrependido, se ele tivesse percebido que algo realmente estava errado. E foi uma queda livre, hein? A informação que me chega é que foi uma queda livre, que esse macacão não teria funcionado nem um pouco e ele foi direto parar no chão. Que tragédia. A nossa solidariedade à família desse atleta. Que coisa, não é? Que coisa. Vamos continuar acompanhando as investigações para saber o que realmente aconteceu. Um ladrão arromba o escritório de uma empresa e na fuga perde a bermuda. Uma câmera de segurança flagrou o roubo. Veja comigo, Brasil. Repare no canto do vídeo. A parede é quebrada. De repente, um homem aparece com um isqueiro na mão, iluminando o corredor. O ladrão usa uma camisa para cobrir o rosto. Mexe nos equipamentos que estão no chão e pega uma máquina de solda. Usa uma chave de fenda para arrombar a porta e a janela, mas desiste e vai embora. 7 horas depois, o bandido volta vestido com um moletom e de capuz. Veja que ele olha para a câmera muitas vezes. Sabe que está sendo gravado. Com uma alavanca, ele tenta arrombar a janela. Faz muita força, até que consegue quebrar os vidros. E invade o escritório. Nesta câmera é possível ver o momento que ele pega um computador e a central telefônica. Durante a fuga, a bermuda do suspeito agarra na grade. Ele fica só de cueca. Nervoso, puxa os fios com violência e foge levando tudo que conseguiu carregar. Com a invasão, o alarme tocou. De casa, Sidmar recebeu o aviso. O alarme tocou e eu olhei pelo celular, mas eu não vi nenhum movimento, então a gente não veio verificar. Como o dia já estava amanhecendo, e a gente já trabalha cedo, às 7 horas, 8 horas a gente está na empresa, eu deixei para vir, já que as imagens não mostravam nada, aparentemente, né? A surpresa veio de manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram uma bagunça na sala. Vidros quebrados, objetos espalhados e a sujeira provocada pelo ladrão para quebrar a parede. Normalmente você espera que as janelas estejam quebradas, que as portas estejam arrombadas, né? Mas aqui no caso foi a parede foi quebrada e a parede ela tem inclusive tijolo duplo. Para ter acesso à empresa, o bandido usou este galpão aqui que fica ao lado e está abandonado. A gente já vê aqui na parede, ó, marcas de pés e mãos. E aqui deste outro lado, o buraco que ele fez para entrar lá no local. Olha só o buraco aqui que ele conseguiu quebrar a parede, são tijolos duplos, para poder invadir a empresa. E aqui a bagunça que ele deixou. Além de fugir com os equipamentos, ele também deixou para trás alguns pregos, o chinelo dele, um boné e também aquela jaqueta ali. A polícia suspeita que o ladrão estava morando aqui no galpão para facilitar a ação criminosa. Esta foi a primeira vez que o local foi invadido, mas as lojas vizinhas já foram alvo dos arrombadores. As imagens do circuito de segurança já foram repassadas para a polícia. O empresário, que teve um prejuízo de quase R$10 mil, reclama da falta de segurança. Infelizmente, no Brasil hoje não tem lei, né? Não tem lei, não tem polícia, né? Então um bandido vem, faz o que quer e está solto. Nós aqui ficamos reféns de ter que comprar todos os equipamentos de novo, arcar com custo, arcar com prejuízo. E se quiser continuar trabalhando e dar emprego para 15 funcionários igual nós damos. Agora veja comigo essa outra história. Erivan trabalha um mês para o primo, que é mestre de obras. Erivan sabe o dia em que o primo saca o dinheiro para pagar os funcionários. Então Erivan fez o quê? Contratou 2 bandidos para roubar o primo. Os bandidos ainda, além de atacar, não é? Atacar o primo que tinha dinheiro, o dinheirinho ali suado dele para pagar todos os funcionários, era de uma empreiteira. Os bandidos, não satisfeitos em roubar, ainda abusaram sexualmente da esposa do empreiteiro. Erivan e os 2 ladrões foram presos e as imagens e a reportagem já estão no ar. Veja comigo, essa é a imagem. Esse é o momento, hein? Esse é o momento que Erivan chega, vai sendo preso pela polícia e a reportagem vai trazer agora novos esclarecimentos sobre esse crime bárbaro. Põe no ar. No corpo da vítima, as marcas da violência. Mas o que só a própria mulher pode sentir é ainda pior. O trauma de ter sido abusada sexualmente por 2 bandidos. Eles sabendo que a gente tinha visto o rosto deles, poderia passar na mente, a gente vai ter que matar. Porque eles viram a gente, entendeu? Então eu falei, eu vou morrer. Hoje eu vou morrer.
E eu pedi a Deus para não deixar que aquilo acontecesse. O trauma é compartilhado pelo marido, um mestre de obras, que presenciou tudo dentro de casa. O tempo todo agressivo, fazendo ameaça, me batendo tapa no pescoço e falando que estava tudo dado, que a moto estava encomendada. Eu cheguei para ele e falei assim, pô, cara, eu já te dei, você já pegou o dinheiro, já pegou o telefone? Cara, leva a moto, vou embora, não mexe com a minha esposa. Na noite do crime, a mulher do mestre de obras estava sozinha em casa. De repente, ela ouviu o barulho de uma buzina e imaginou que fosse o marido chegando depois de mais um dia de trabalho. Ela decidiu vir até a porta. Bastou abri-la para ser surpreendida pelos 2 bandidos que invadiram a residência. Aqui dentro, começaram a ameaçar e a agredir a mulher. O tempo todo diziam estar à procura de dinheiro. Minutos depois, o mestre de obras chegou. Imediatamente foi rendido e também torturado, física e psicologicamente. Os assaltantes estavam armados e usavam capacetes para que não fossem reconhecidos pelas vítimas. Com o passar do tempo, a intenção da dupla deixou de ser apenas a de roubar o dinheiro do casal. Os bandidos decidiram ir mais além. Foi quando passaram a violentar sexualmente a mulher. O marido chegou a implorar aos bandidos para que desistissem da ideia. Em vão. Durante 1h30, ela foi vítima dos abusos. Os momentos de horror só terminaram quando o mestre de obras percebeu que a arma usada pelos criminosos era de brinquedo e reagiu. Ele começou a lutar com um dos bandidos, que em seguida conseguiram fugir. Eu só peguei na arma de repente, coisa rápida. Eu peguei na arma que a arma quebrou. A arma quebrou, um pedaço para mim, um pedaço para ele. Mas o sofrimento das vítimas não terminou com a fuga dos criminosos. A dor foi maior quando souberam que o mandante do crime convivia com o casal. Era Erivan Pereira da Costa, de 22 anos, primo da vítima. Não pode, o cara trabalhou comigo, eu sou amigo da família. Muito tempo. Eu não acredito. Até hoje, cara, eu não consigo acreditar. Consigo. Cerca de 1 mês e meio antes do crime, Erivan chegou do Nordeste desempregado e procurou o primo mestre de obras para pedir ajuda. De imediato, Erivan foi contratado para trabalhar numa construção. Por 1 mês, se mostrou um pedreiro talentoso, mas decidiu pedir as contas. Disse que havia conseguido um emprego com carteira assinada. O primo mestre de obras compreendeu. E o que ele jamais poderia imaginar é que, enquanto Erivan trabalhava, também se aproveitava para observar a rotina dele e descobrir que, na véspera dos dias de pagamento dos funcionários, o ex-patrão costumava guardar o dinheiro em casa. Informação suficiente para Erivan planejar o roubo contra o próprio primo. É um cara que eu botei para trabalhar comigo, acreditei no trabalho dele e por eu ser amigo, né, cara? Eu fui muito amigo da família. A polícia levou menos de 48 horas para identificar e prender todos os envolvidos no crime. Aqui na delegacia, segundo os investigadores, os 2 bandidos confessaram que foi Erivan quem os contratou e que ele mesmo deu a ordem para que a mulher da vítima fosse violentada pela dupla. Já Erivan não soube explicar para os policiais como foi capaz de planejar tamanha covardia contra alguém da própria família. Douglas Dias Araújo, de 22 anos, este de camisa branca, e Jefferson Araújo da Costa, de 25 anos, com a camisa laranja, ainda admitiram que o principal objetivo deles era roubar o dinheiro que o mestre de obras usaria para pagar os funcionários. Com a dupla, a polícia ainda encontrou telefones celulares, capacetes, motos, uma arma de brinquedo, além de um motor com um chassi adulterado. Eu não sei quanto tempo eles vão ficar lá dentro. O meu medo é ele sair de lá revoltado e querer terminar o que ele começou, né? E não me pegando, vamos supor que peguem meus filhos. Faço covardia com meus filhos. Como é que eu vou ficar? Olha aqui, minha gente, mas tem novidade nesse caso. Uma terceira pessoa teria entrado nessa história, como Hernani Alves nos conta agora.
Bem, Bate, o que acontece? A polícia investiga justamente a participação de mais uma pessoa nesse crime. No caso, um homem que teria feito o papel de intermediário. Teria aproximado o primo dos dois criminosos. Inclusive, teria levado uma comissão para isso. Uma parte do dinheiro que foi pago aos dois. Por conta dessa suspeita, a polícia já ouviu 5 testemunhas e agora está analisando se de fato há uma quarta pessoa, nesse caso, envolvida aí nessa situação. Bate. Nosso Hernani, quero lembrar para o povo do Rio de Janeiro, hein, também. Todo dia, 6 da manhã para São Paulo e 6h30 para todo o Brasil, nosso Balanço Geral amanhã. Então, portanto, Hernani, avisa o povo aí do Rio, pessoal também do norte do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, região Sul. Muito obrigado pelo carinho todos os dias de manhã aqui na Record. Quem matou Liliane, de 27 anos, uma menina que tinha o apelido de Japa? Liliane sumiu misteriosamente. Dias depois, o corpo é encontrado no matagal. Uma semana depois, por garotos que jogavam futebol. Liliane, que é esta moça, estava separada há 7 meses do ex-marido, com quem viveu por 6 anos. O casamento acabou, então, quando ela decide dar um basta nas agressões que vinha sofrendo. O ex-marido não aceita e passa a perseguir e ameaçar constantemente Liliane. A situação fica pior depois que ele descobre que Japa tem um novo companheiro. Para a família de Liliane, o ex-marido é o assassino. A família não tem dúvidas que esse homem cumpriu a ameaça que tinha feito. Que ele mataria Liliane se ela fosse de outro rapaz. Veja. Uma morte, um mistério. Liliane Encoemon de Oliveira, de 27 anos, conhecida como Japa, estava desaparecida há uma semana. O corpo foi encontrado num banhado, mas o autor e os motivos do crime ainda são desconhecidos. As crianças brincavam aqui neste local. Era uma tarde de sábado. Uma delas acabou chutando a bola em direção àquele matagal. Um dos meninos então foi buscar o brinquedo e acabou entrando naquela parte ali, que é uma região de banhado, e encontrou o corpo da vítima, que estava coberto por lama, já que nos últimos dias choveu muito na região. Liliane teria sido morta a facadas e a polícia não descarta a hipótese que antes ela tenha sido violentada. A calça foi retirada, a blusa tinha sido levantada, então se pressupõe que tenha havido esse crime sexual antes do homicídio. A polícia procura por imagens de câmeras de segurança e também testemunhas que possam revelar com quem Liliane esteve momentos antes do crime. Entre os suspeitos está o ex-marido, com quem ela viveu durante 6 anos e estava separada há 7 meses. Segundo a família, a vítima recebeu várias ameaças de morte. Ameaçada há muito tempo já, desde quando eles brigavam, que viviam junto. Ele ameaçava e batia nela. Só que agora, depois que eles se separaram, para mim mesmo ele ameaçou uns 3 meses isso atrás, mais disso. Daí eu cortei e disse nunca mais ele me ligasse para o meu telefone. A mulher era usuária de drogas e, segundo a família, esteve internada várias vezes. Ela morava com a avó e tinha 3 filhos. Um dos motivos para as frequentes brigas com o ex-companheiro era a guarda de uma das crianças, um menino de 4 anos que vive com o avô paterno. Nos últimos 4 meses, Liliane começou um novo relacionamento. Eu espero justiça de tudo que for possível, seja quem for. Eu peço que Deus, o Senhor, há de ser, porque ela não merecia, ela era uma criança e todo mundo queria bem ela, nunca fez mal para uma mosca. Olha, é claro que todo mundo é inocente até que o juiz bata o martelo e dê a condenação, mas o fato é o seguinte, ameaças constantes a essa mulher, relatos fortíssimos contra esse homem. A polícia, me informam agora, chamou o ex-marido de Liliane a Japa para prestar depoimentos. Parece que a polícia, inclusive, acredita, realmente é suspeita, está recaindo em cima dele, mas será que ele ficou preso? Quer ver? Deixa eu direto até Porto Alegre com a nossa Lisandra Ongarato. Hein, ô Lisandra? Me diga uma coisa, o ex-marido foi preso, a polícia acredita que seja ele, mas não conseguiu prender. Como é que está essa história? Esclareça pra gente. Boa noite.
Olá, boa noite, Bate. Boa noite a todos. Não, ele não está preso, viu? O Marcelo, o ex-marido da vítima, ele já foi sim ouvido pela polícia, negou qualquer participação nesse assassinato. Mas a principal linha de investigação é sim de crime passional e o Marcelo, o ex-companheiro, é o principal suspeito, é o suspeito número 1. Isso porque ele não aceitava o fim da relação e também porque ele brigava, né, com a ex-companheira pela guarda de um dos filhos do casal. Ele também já tem histórico, viu, Bate? Ele tem antecedentes criminais por roubo e também por ter agredido uma outra namorada. Agora o delegado precisa do resultado das perícias para aí sim se certificar de quem é o autor desse crime. Valeu, Lisandra. Reportagem agora inédita de São Paulo. Uma idosa que voltava do mercado foi assaltada na frente da própria casa. Os criminosos roubaram o carro da vítima, mas horas depois, a polícia recuperou o carro e prendeu Lucas. Lucas, de 19 anos, o comparsa está foragido. Me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem, você vai vendo a câmera de segurança que flagrou o momento do crime. Os dois bandidos vão chegar e percebam o que eles vão fazer com a mulher, olha. Eles vão arrancar essa idosa de dentro do carro na porta da casa dela, hein? Ela está com a chave do veículo na mão. E essa idosa vai tentar fugir. Repara, ela tenta fugir, os criminosos vão atrás. Isso aconteceu em São Paulo, são imagens que estão me chegando. Em seguida, os criminosos entram no carro e fogem. Eu vou dar reportagem já já. Me dá o helicóptero da Record. Me dá o helicóptero da Record. Você que está chegando agora vai vendo a polícia, nesse momento em alta velocidade, na caça a bandidos que teriam cometido um sequestro relâmpago em São Paulo. Um sequestro relâmpago ou roubo a uma residência. São duas informações preliminares que acabam de me chegar. É isso, Edu? Tem mais alguma outra suspeita aí dos policiais? Ok, carro, ok. Muito bem. Seriam bandidos sendo perseguidos neste exato momento. Nós estamos em que região, hein? É a Marginal? É na Raposo Tavares. Então a perseguição vai se estendendo pela Raposo Tavares, uma das principais rodovias que cortam o estado de São Paulo. Daqui a pouco eu volto para o helicóptero para passar todas as informações dessa busca a bandidos. Mas nem no sábado, hein? Nem num sábado de frio, num sábado de chuva, os bandidos dão trégua em São Paulo e o carro vai que vai, hein? A polícia vai que vai. Daqui a pouco, assim que eles chegarem até os bandidos, eu volto com o nosso helicóptero ao vivo. Mas esse fato dessa idosa que foi assaltada aqui em São Paulo, na reportagem que me chegou, reforça também a tese e reforça a orientação dos especialistas. Não façam o que essa idosa fez. Se for assaltado, deixa o bandido levar o carro, deixa o bandido levar o celular, levar a carteira, mas a nossa vida não tem como correr atrás depois. Põe no ar. A imagem da câmera de segurança mostra o momento em que a comerciante de 59 anos estaciona o veículo na frente de casa. Os ladrões se aproximam. Um deles abre a porta e tira a dona Bernadette do veículo. Nervosa, ela segura um celular e a chave do carro e sai correndo. Quando percebe que a chave não está no contato, um dos suspeitos corre atrás dela. Dona Bernadette vira a esquina e arremessa a chave no chão. À direita do vídeo aparece um vizinho. Ele segura uma barra de ferro e tenta ajudar. Mas quando o ladrão volta com a chave, ameaça atirar nele e o homem recua. Os bandidos manobram o carro e fogem. Ele falou que ele ia atirar. Se eu me desse a chave, me dá a chave, me dá a chave, me dá o celular. Na hora, você não pensa em nada. Você pensa só em se ficar livre daquilo ali. Assalto não é novidade na rotina da família. Em 5 anos, esse foi o 3º veículo roubado. Em fevereiro de 2012, o genro de Dona Bernadette foi rendido na garagem por 2 homens quando saía com este carro. Depois de 1h30, 2 horas, ligaram falando que o carro estava abandonado na rua de trás, onde tem um córrego. E a boa notícia se repetiu. Enquanto nossa equipe entrevistava a Dona Bernadette, o celular tocou. Era a polícia, dizendo que o carro dela tinha sido recuperado. Entendi, ok. Nós vamos até a delegacia, então. O carro da Dona Bernadette é esse aqui, que já está na delegacia. Como dá para ver, os bandidos bateram esse carro aqui em algum lugar. As marcas são nítidas ali, na porta, nos pneus, na parte traseira dá para ver também um pequeno amassado. De acordo com a polícia, os equipamentos obrigatórios como estepe, extintor e as ferramentas não foram encontrados. Os ladrões também levaram R$ 600 em compras que estavam no carro, que a Dona Bernadette tinha acabado de fazer essas compras. Além disso, os policiais também não encontraram a bolsa dela com os documentos pessoais e R$ 370 em dinheiro.
O carro foi encontrado por policiais militares que faziam um patrulhamento. Conseguimos efetuar a abordagem após um breve acompanhamento e o indivíduo se entregou. Quem dirigia o veículo era Lucas Fernando Soares Santiago, de 19 anos. Na delegacia, ele foi reconhecido por Dona Bernadette. A fisionomia é um deles. Eu não sei se é o que correu atrás de mim ou se é eles. Dentro do carro, ela encontrou os cartões de banco que já tinham sido bloqueados. Nossa, muito bom. Muito obrigada mesmo por ter encontrado meu carro. Ouvir essas palavras, eu acho que é o grande presente para a polícia, né? Com certeza. A gente fica muito feliz de ter a missão cumprida. Obrigada, viu? Né, e ter ajudado aí um cidadão de bem a ter uma noite mais tranquila aí. Pois é, mas nunca faça... Olha, a senhora não me faça de novo isso não, hein? Nunca reaja. Deixa levar o carro, depois a polícia corre atrás e a gente corre atrás para comprar outro. Não tem jeito. Tem que cuidar da nossa vida, não é? Tem que preservar a nossa vida porque os bandidos estão cada vez mais cruéis. Esboçou reação, estão matando aqui em São Paulo, não só em São Paulo, em todo o Brasil. O cirurgião plástico José Vieira Júnior está sendo investigado pela polícia por erro médico. Várias pacientes colocaram próteses de silicone e após a cirurgia tiveram problemas. Me dá a imagem do homem, esse aí é o cirurgião. Em um dos casos, estão me contando agora, chama Renina a mulher, hein? A paciente, 34 anos de idade. Renina morreu. Esse médico é acusado de fazer as cirurgias em locais sem higiene e colocar nas vítimas próteses usadas. Tem cabimento? Põe no ar. O sonho de um dia ter o corpo perfeito se transformou em uma realidade complicada de enfrentar. Eu não me olho no espelho mais. Eu não consigo, estou mutilada. Aos 30 anos, esta mulher vive à sombra da vergonha e do medo. A paciente teria sido vítima de erro médico do cirurgião plástico José Vieira Júnior. Meu bebê tinha refluxo, amamentava muito e eu fiquei com um seio maior do que o outro e muito pequeno. Então, para levantar um pouco meu autoestima e como toda mulher, eu comecei a juntar, meu filho ainda tinha meses, juntar eu e meu esposo um dinheiro para me poder vir a fazer essa cirurgia de prótese. Depois da primeira consulta, o médico deu à jovem duas opções: pagar R$4.000 e operar na clínica dele, ou operar neste hospital e pagar R$9.500. Esta foi a opção da dona de casa, que já na mesa de cirurgia percebeu que algo estava errado. Segundo ela, todo o procedimento foi feito sem anestesia. Ele me deu 2 comprimidos, botou um pano verde na minha frente e começou a me dar várias agulhadas no meu peito. Eu comecei a gritar de dor. Ele falou que já estava acabando, a enfermeira também. Após a cirurgia, a situação só piorou. A dona de casa começou a sentir muitas dores e 4 dias depois da operação veio o susto. Meu esposo olhou para o meu seio, viu meu seio amarelo. Meu marido botava compressas e compressas, não parava. Eu sei que foram muitos panos, toalhas e aquela cachoeira. Com medo, imediatamente a dona de casa procurou o médico, que teria dito que tudo estava normal, apenas aplicou uma medicação e a mandou voltar para casa. Mesmo assim, desconfiada, ela resolveu ir a um pronto-socorro. Lá, ela fez estas ressonâncias magnéticas e foi aí que descobriu, como você pode ver nesta imagem, que a prótese dela tinha rompido. Mesmo assim, o cirurgião José Vieira Júnior não deu nenhuma assistência. A prótese foi retirada 1 ano depois por outro médico, que, segundo a paciente, desconfiou que o silicone era reutilizado. Ele tirou muita coisa de ruim, que a prótese era uma prótese preta e outra branca. A mulher de Gilson viveu um drama parecido. Renina Pereira também procurou o cirurgião José Vieira Júnior para pôr próteses nas nádegas. Pagou R$7.000. Já saiu da sala de cirurgia, sentindo muitas dores. Ele nem deu atenção, falou que ia ver outra pessoa em Alcântara e deixou, ela ficou lá, deitada, e eu fiquei dando assistência. Ver se ela melhorava, que ela estava com dor. A prótese de Renina também tinha rompido e precisava ser removida. O médico que tirou a prótese, que viu, se apavorou. Estava tudo errado, tempo errado, tudo errado. Por causa das complicações da cirurgia, Renina teve trombose. Morreu 6 meses depois. Faz falta, né, minha parceira? Minha amiga.
Esta gravação telefônica mostra a conversa entre o cirurgião José Vieira Júnior e uma cliente. Durante o telefonema, o médico garante que a paciente não precisa fazer nenhum exame antes de realizar o procedimento. Dá para fazer cirurgia na quinta-feira? Dá para fazer na quinta, dá para fazer na sexta. Não precisa fazer exames, nada disso, não? O médico chega a fazer promoções de cirurgias. Neste panfleto, ele oferece um pacote. Por telefone, nós entramos em contato com o cirurgião, que disse desconhecer qualquer denúncia. Nós estamos entrevistando vários pacientes seus que o acusam de ter cometido erro médico. O senhor tem alguma coisa a comentar sobre isso? Não tenho nada a comentar, não. Mas o senhor sabe desses casos? Eu não sei não. Quem ele estiver satisfeito vai para a justiça. Como você viu, o médico preferiu não falar nada sobre o assunto, disse que nem tem conhecimento sobre esses pacientes, mas as pessoas que nós entrevistamos garantem que já o procuraram várias vezes. E a informação que nós temos é que ele continuaria atendendo em uma clínica na Tijuca, na zona norte do Rio. A repórter Adriana Rezende também tentou conversar com o médico na clínica dele, mas ele não quis falar sobre as denúncias. Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. O médico nunca compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. Mesmo assim, já foi indiciado por lesão corporal. A maneira como ele se conduziu nas cirurgias, pelos depoimentos das vítimas, tá? Sem um aparato necessário, em condições beirando a insalubridade, nos demonstra que ele agiu com negligência. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica informou que o médico não é filiado ao órgão. Já o Conselho Regional de Medicina do Rio confirmou que o cadastro dele está ativo, mas não comenta denúncias que ainda não foram julgadas. Outras 3 denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Pois é, são 3 denúncias que estão sendo investigadas ainda de mulheres que podem ter tido problemas durante as cirurgias plásticas também. Eu vou direto com o nosso Hernani Alves, que está acompanhando de perto tudo isso. Hernani, pois não? Olha, Bate, outras mulheres já procuraram a polícia. Para você ter uma ideia, um levantamento inicial feito pela investigação aponta que esse médico chegava a faturar R$100 mil por mês, com um lucro acima do normal. Por quê? Todo o material utilizado por ele, de acordo com a polícia, era reaproveitado. Ou seja, muitas vezes esse homem tirava a prótese de uma paciente e colocava em outra mulher, Bate, colocando, obviamente, em risco a vida dessas pessoas. As imagens que vão acabando de me chegar aqui no nosso Cidade Alerta. A polícia atrás de 4 criminosos. 4 criminosos que invadiram uma loja. Abre o áudio. Policiais passaram a correr agora. Como diria o Marcelão, põe exclusivo, dá trabalho para fazer, minha filha. Você vai vendo, a polícia chega até um dos endereços onde estaria esse homem. Você vai vendo o momento da prisão de um dos suspeitos. Teve troca de tiros no momento da chegada da polícia ao local. Põe no ar. Clientes e funcionários desta loja de materiais de construção foram mantidos reféns. Qual foi a situação aqui, policial? Eles fizeram um assalto aqui e trombaram com uma viatura daqui da segunda CIA, aqui do 2º Batalhão. Foi uma ação rápida, a polícia fazendo rondas e percebeu o assalto? Se deparou com o assalto, aí saindo e houve uma troca de tiro e conseguimos deter esse elemento aí. Tem mais um? Tem mais 3. São 3? São 4. São 4 no total? 4 no total. Foi um detido e 3 tá na área aí. Agora, a informação que passaram para vocês é que entre esses 4 tinha gente que estava armado com uma arma de verdade. Com certeza, teve troca de tiro com a condição. Foi, teve troca de tiro. E essa arma foi encontrada com esse rapaz aqui? Já foi no chão aqui, um deles jogou no chão aqui. Mais policiais militares chegaram para poder dar o apoio. Tem inclusive uma policial feminina que está à frente também dessa situação. E aí o policial está passando agora a informação para ela que os bandidos correram por esta passagem. Olha, correria agora, os policiais passaram a correr. Tiroteio na área do canal da Visconde, os policiais passaram a correr agora. Tá debaixo das casas aí. É debaixo dessa casa aqui, olha, que a população avisou os policiais que o homem está escondido debaixo dessa casa. Os policiais pediram para que a gente fique aqui do lado de fora. A gente respeita porque não se sabe quantos bandidos estão aqui dentro. Vamos tentar entrar aqui, olha. Vamos com cautela. Os policiais estão ali dentro. Vamos vindo.
estava do outro lado da rua, na passagem que os bandidos teriam corrido, fica aqui atrás. Então, a polícia acredita que na hora da fuga eles pularam o muro e entraram nessa casa, porque alguém foi visto aqui debaixo da residência. E aí teve os disparos. Do outro lado a gente ouviu os disparos e veio correndo. Olha só o tamanho desse espaço que nós estamos. Vai um pouquinho para trás do cine aí para mostrar o tamanho do espaço. É muito pequeno, muito estreito. A gente está se batendo em várias coisas que tem no meio do caminho. A situação está bastante complicada aqui. Um dos bandidos foi capturado rápido. Tá aqui, olha. Agora os policiais estão apresentando pra gente o rapaz que estava no meio da confusão. Esse aqui estava no meio, né, Lobato? Estava assim. Ele era o quarto homem que estava dando apoio aqui para os 3 elementos que entraram armados para assaltar aí o material de construção. Agora ele não fala nada, não quer derrubar ninguém, não fala nem o nome dele, isso dificulta. Não vai nem precisar falar, porque a gente já sabe quem é. É questão de tempo para a gente pegar os restantes. Além dele, tinha mais três. Mais 3. Todos estavam armados, né? 2 com armas, 1 com simulacro. E no momento foi que a sua viatura chegou, que veio toda essa... Sim, nós estávamos em caráter de ronda. Aí um cidadão chamou a gente, informou que estava sendo feito refém aqui, né, o pessoal da construtora. Aí quando eles avistaram a gente, tentaram sacar a arma, nós demos o primeiro disparo em cima deles, eles dispararam contra a gente e entraram na vila e fugiram. Você que está chegando agora na Record, boa noite. Me dá a imagem do helicóptero, por favor. Atenção, Barueri, na Grande São Paulo. Um incêndio de grandes proporções a uma indústria. Essa é a informação que me chega agora. O fogo vai destruindo uma indústria gigante, hein? Enorme a empresa. Em Barueri, um dos principais municípios aqui da região metropolitana de São Paulo, diversas viaturas do Corpo de Bombeiros, neste exato momento, acabam de chegar ao local. Inclusive, a escada Magiros deve ser utilizada devido à altura. A altura dessa empresa, que teria entre 2 e 3 andares, e o fogo está bem no centro dessa indústria, como você vai vendo pela força das chamas e também da fumaça. Olha, meus amigos, eu mostrei no começo do programa, não é? Uma reportagem falando de um mês sem o Cristiano Araújo e também sem a Alana, que afinal de contas ontem, sexta-feira, há um mês, os dois morriam naquela tragédia terrível, não é? Em Goiás, e hoje foi divulgada a foto do dia em que a Alana divulgou o casamento. Cadê a imagem, por favor? O dia que a Alana pediu o Cristiano Araújo em casamento. Você vai vendo comigo, essa foto foi postada na internet. Olha só, Cris, quer casar comigo? E assim os fãs hoje lembram, esse um mês sem o Cristiano e sem a Alana. E, inclusive, gente, tem um detalhe, foi o Rafael Vanucci, o produtor do Cristiano Araújo, que era braço direito do Cristiano, que acabou divulgando essa foto tão linda aí do amor dos dois, não é? Que saudade que o Brasil sente até hoje. Padrasto mata enteado e é preso. Francisco, de 23 anos, mora com Pamela há 2 anos e meio. A Pamela tem um filho de um relacionamento anterior, Igor, de 7 anos. O padrasto e o enteado não se dão bem. Até que um dia Francisco passa do limite e veja só o que acontece. No coração dessa mãe, uma mistura de sentimentos. Ainda bem que antes de trabalhar ontem eu dei um beijo nele, senão nunca ia me perdoar. Igor França Brum da Silva era um menino que adorava jogar videogame. A criança de 7 anos era tranquila, querida por todos. Uma criança mansinha, boa de lidar, muito educadinho. E tudo dele era muito sereno. Há 2 anos e meio, a mãe, Pamela, conheceu o atual companheiro. Ela já tinha 2 filhos e teve mais um com ele. Mesmo parecendo um bom pai, o relacionamento do padrasto com o filho mais velho da atendente de buffet nunca foi dos melhores. Ele nunca gostou do mais velho de jeito nenhum. Sempre foi esse problema, mas aí, um tempo, estavam até se dando bem, entendeu? Mas o ciúme era tanto com a criança que acabou acontecendo isso. Apesar das diferenças entre os dois, era o padrasto quem cuidava do enteado quando a mãe saía para trabalhar. A família morava nessa casa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e os vizinhos já tinham presenciado as brigas. Às vezes ele jogava a bola aqui na roquete de outras crianças, às vezes ele ficava botando o garoto pra dentro, batia na cabeça da garota, dava uns tapas na bunda do garoto, botava o garoto pra dentro, mas eu não desconfiava que ele era tão ruim assim desse jeito, né? Francisco de Assis Oliveira, de 23 anos, pediu ajuda. A Marília é a vizinha da frente, ela que veio socorrer o Francisco. Ele te pediu ajuda e você encontrou a criança aqui nessa banheira? Na banheira, debruçada, de lado, com a cabeça virada para lá e o chuveiro ligado, a água caindo. Ele só pegou o menino e veio pro meu lado. Eu falei, não, você leva seu filho. O menino, quando a gente olhou, praticamente o menino estava morto ali.
Igor foi trazido aqui para o PAN de São João de Meriti já sem vida. A médica da unidade chamou a avó e disse que o caso não foi um acidente. A doutora me chamou na sala, falou para mim que era visto de afogamento e os hematomas era soco. Muito soco que deu. A declaração de óbito indica que a criança morreu vítima de uma lesão cardíaca provocada por uma causa não natural. Dona Cláudia, que ajudou a cuidar do neto desde que nasceu, conta que há 6 meses o comportamento de Igor estava diferente. Ela acredita que essa não foi a primeira vez que o menino foi vítima de agressões. Até os vizinhos chegou ontem e falou assim, Cláudia, a gente escutava ele bater muito no menino, teve uns 2 dias mais ou menos, na semana passada, que era mais ou menos 3 horas, esse menino ficou sem roupa, descalço no meio da rua, ele fechou o portão e deixou o menino sozinho, deixou ele e o de 4 anos. No IML de Duque de Caxias, a família estava inconsolável. Francisco foi preso ainda na unidade de saúde que atendeu o enteado. Ele vai responder por homicídio qualificado, por motivo fútil e porque o crime foi contra um menor de 14 anos. Para a mãe, não há pena suficiente para o companheiro. Ele não pode sair da cadeia, ele não pode, ele não pode, ele não pode, ele não pode. Ele não pode, gente, fazer isso com a criança. Você vai vendo as imagens do helicóptero da Record. Neste momento, o Corpo de Bombeiros tenta localizar se há alguma vítima neste incêndio numa indústria no município de Barueri. Eles, inclusive, claro, usam tubo de oxigênio porque, afinal de contas, fumaça de incêndio sempre é tóxica, ainda mais numa indústria de produtos químicos. Essa é a informação que nos chega agora. Muito bem, olha, você de todo o Brasil, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo compromisso de todos os sábados aqui na Record, e também eu espero vocês nesta segunda-feira às 6 horas da manhã no Balanço Geral. 6 horas da manhã para São Paulo, 6h30 para todo o Brasil. Vem aí o melhor jornal do país, Jornal da Record Especial. Boa noite para você e até segunda. Até lá.